Olá, meu nome é Dunia e eu trago mais uma aula da linguagem universal para você. Essas aulas quem traz é o irmão Joseph, da sétima dimensão de luz, e são canalizados pelo irmão Ormond Liriel do canal Clive Feiticeiros de Luz. A linguagem universal é a vibração que existe antes da nossa fala. É o som do silêncio que une a mente, o corpo e a alma. E por isso que eu convido a você a respirar profundamente, se abrir para um olhar novo, um olhar que se conecta, um sentir que se conecta com o despertar da consciência. A aula de hoje, Joseph traz o título, o tema, a relação espiritual com a matéria. Quando vocês observarem que todo alinhamento entre o que você faz, o que você pensa, gera um campo sincrônico, onde se estabelece ressonância. Acontece que a mente e o seu corpo, a matéria, vibram em uma frequência. E para que essa frequência possa estar em sincronia, é necessário que haja um terceiro elemento, a sua alma, o seu espírito. É com essa energia que você irá conseguir transmitir a fundamentação de vida, tanto para a mente quanto para o seu corpo. Percebam que, para você encontrar o sentido da sua existência em um plano tridimensional, necessariamente precisa estar desde o princípio encarnatório, estando em alinhamento com essa tridimensionalidade. E nada mais do que essencial você precisar se relacionar com a matéria, tendo na sua biologia toda a composição material universal. Portanto, podemos dizer que é muito mais profundo a relação que você tem com a matéria. Mas percebam que no horizonte evolutivo, você sentir o seu corpo como o seu principal instrumento encarnatório. Isso não revela que você precisa criar simbiose com outras matérias existentes na sua relação encarnatória. O que eu quero transmitir é que toda relação material na qual você adquire durante sua encarnação, ela traz correlação com a sua biologia. Contudo, quando há um excesso de aproximação, esse excesso gera um campo que a relação da sua própria matéria, ou seja, do seu corpo e daquilo que você está em sintonia, cria um campo artificial, onde a sua mente produz desestabilidade emocional. E é isso que gera a ineficiência evolutiva. Quando essa instabilidade emocional está correlacionada à vida, à matéria, ou seja, está relacionada à sua alma com a matéria. Quando o apego, que nada mais é do que uma composição mental, na qual você distorceu o sentido de criar equilíbrio sincrônico entre o seu corpo e a matéria, e a sua alma, ao invés de criar esse equilíbrio, a sua mente distorceu e atribuiu a todo esse conjunto material elementos que distorceram o sentido de utilidade original. Ou seja, a sua alma versus a matéria, ela sempre exercerá o mesmo princípio de utilidade. O que isso significa?
significa que a sua alma sabe que, ao utilizar um conjunto de materiais que se denomina carro, para ela o carro sempre será um carro, qualquer carro. Para a mente, o carro denomina vários outros fatores: poder, status, outros conjuntos de fatores que estão relacionados a justamente você estar querendo sempre algo melhor. A sua alma, ela se relacionará com a matéria, sempre utilizando ela como um caminho evolutivo. Então, tudo que se relaciona com a matéria e a alma está relacionado ao princípio original, ou seja, uma casa e todos os seus elementos, independentemente de onde for e como ela continuará sendo uma casa. A mente sempre estará buscando algo diferente. Ou seja, a mente, ela cria atributos para você estar buscando continuamente algo que está relacionado a um desejo da humanidade. Toda relação de mente com a alma estará atribuída a vários fatores que podem estar relacionados a sentimentos do passado, mas sempre estará relacionado a sentimentos. Quando eu entro na seara dos sentimentos, não cabe nenhuma distinção entre sentimentos. A aula de hoje é simplesmente para mostrar a relação de alma ou espírito com a matéria. Por isso, é muito importante compreender a relação material que a mente tem é completamente diferente da relação material que a alma ou espírito tem. O propósito da alma é revolução, ou seja, utilizará a matéria apenas para evoluir. Ali não há utilização de nenhum vínculo emocional. A mente, sim. A mente, a grande parte do seu envolvimento material está relacionado a sentimentos. E esses sentimentos que regem a relação da mente com a matéria, que ela busca sempre a relação de, vamos chamar de modernidade, ou busca estar convivendo com etapas evolutivas da matéria, trazendo sempre algo novo para a mente. Ou seja, um carro de 100 anos atrás e um carro de agora, ambos continuam sendo carro, porém a mente estará sempre buscando uma relação de atualização. E essa atualização, ela não está relacionada diretamente à evolução. Indiretamente, sim. Diretamente a vários fatores emocionais. Agora, quando entramos no quesito realmente evolução, você precisa olhar com outro ângulo. Quando você identifica que há uma particularidade, evidenciando que há uma relação de alma e mente com a matéria. Por exemplo, você quer fazer um curso, quer fazer um retiro espiritual, por exemplo, do Tibete, então, necessariamente, você precisa utilizar um avião. Só que você nunca utilizou um avião. Então, você irá escolher o melhor trajeto, a companhia. Mas o que irá lhe guiar, nesse caso, não é o avião, porque você escolherá apenas um meio de transporte. Aqui entra a relação do espírito. Ele já convenceu, no bom sentido, a mente de fazer o retiro. E ela, então, está suscetível apenas a utilizar o avião como meio de transporte. Somente como meio de transporte.
Então, para a alma e para a mente, nesse caso, tanto faz a companhia e tanto faz os requisitos de conforto que estarão inseridos neste avião, nessa hora. Portanto, nesse caso, a relação da matéria com o avião é meramente um meio de locomoção para chegar ao lugar final. Vocês podem estar pensando, mas se a alma tem um resgate para fazer com a relação ao apego, por exemplo, a coisas materiais, veja que a alma sempre relacionará a matéria como um princípio de evolução. Se a mente ela estará dentro de um contexto, seja de um meio, e estará dentro de um ciclo de humanos que relacionará a matéria como um instrumento de poder, de vaidade, de época, obviamente essa alma ela influenciará indiretamente a mente e todo o meio na qual este humano está inserido. Porém, a relação dessa mente, dessa alma encarnada, serão completamente diferentes no decorrer da encarnação. Embora a alma esteja vivenciando, experienciando o desapego, mas mesmo assim, ela não escolherá diferenciação entre a matéria em função de qualquer elemento que esteja relacionado a status, poder ou algo desse gênero. Isso precisa estar claro. Ela utiliza da mente e do meio, contudo, não interage com a matéria do ponto de vista de querer mais e mais. Para a alma, sempre será um aglomerado de matéria para evoluir. Ponto. Por isso, na linguagem universal, você está tendo acesso à compreensão dessa tríade da alma, mente e corpo, e a relação da alma com a matéria, porque esta relação é uma relação de criação, ou seja, existe a sincronicidade do Criador com a criatura. Então a alma tem uma identificação com a matéria, assim como a matéria tem uma identificação com a alma. E este campo gera, vamos chamar, entre aspas, propulsão para a evolução. Agora, a mente como a matéria gera instabilidade evolutiva. Contudo, instabilidade evolutiva em alguns casos, quando a distorção do princípio da matéria não está relacionado à evolução, mas sim, como eu falei, a todos os outros fatores sentimentais. Portanto, a linguagem universal lhe mostra claramente que os elementos que aproximam a alma da matéria são diferentes. Os objetivos são diferentes do que a mente com a matéria. Quando você compreende essa distinção, essa diferenciação, você consegue perceber que o campo energético no qual você está, ele é dual, porque o plano tridimensional é dual. Então, você percebe que essa dualidade está relacionada à relação entre mente e espírito, onde um deseja uma coisa e o outro simplesmente quer se relacionar para a evolução. Por isso, a mente e a alma só andam juntas quando de fato há sincronicidade evolutiva. E para haver essa sincronicidade evolutiva, o desapego, a vaidade e o ego contido na mente precisa estar em ressonância com o curso evolutivo da alma,
para que essa sincronicidade possa gerar estabilidade evolutiva. Na aula de hoje, Joseph fala sobre a relação entre alma, mente e matéria, mostrando que o equilíbrio entre o que se pensa, o que se faz, cria um campo de sincronicidade evolutiva. A alma utiliza a matéria apenas como meio de evolução, sem vínculos emocionais, enquanto a mente tenta se apegar a desejos, a vaidade, poder, criando a instabilidade emocional e o nosso atraso evolutivo. Assim, a verdadeira evolução ocorre quando há um alinhamento alma, mente e corpo, com o desapego e a harmonia entre o uso da matéria e o propósito espiritual. Por isso que é tão importante a gente silenciar nossa mente, escutar nossa alma, sentir o que realmente a nossa alma deseja. E a meditação é um grande convite para nós nos encontrarmos o real objetivo, o real propósito da nossa alma. E assim chegamos ao término de mais uma aula da Linguagem Universal. E eu agradeço a você que está comigo até este momento. Agradeço a Joseph por trazer esse aprendizado, esse entendimento para a humanidade. E agradeço a Deus esta oportunidade. Gratidão.